Olá, crianças! Nós vamos começar mais uma aula de matemática, onde nós vamos desenvolver a atividade no reforço de vocês, tá? Nós havíamos parado na página de número 112 no reforço de vocês. Hoje nós vamos fazer as páginas 113, 114 e 115 no reforço, tá? A tia vai pegar e vai fazer diretamente na folha, tá? Do reforço de vocês, para que vocês possam visualizar de uma forma melhor, tá? Então, vamos lá junto comigo. Peguem o reforço de vocês, já coloquem a data nessas três páginas, 113, 114 e 115. E junto com a tia, vocês vão fazer atividades, tá? Então, vocês vão pegar já com o materialzinho, lápis, borracha e o livro aberto. Nós vamos desenvolver essas três páginas. Vamos comigo? Na aula de matemática, nós vamos iniciar na página de número 113, na questão de número 5, tá? A questão de número 5, o enunciado pede para que vocês efetuem. Nós vamos observar que nós temos adição e subtração de fração, né? Vamos lembrar das regras de adição e subtração de fração? Quando nós temos adição e subtração de fração com o mesmo denominador, nós somamos ou subtraímos os numeradores e o denominador permanece o mesmo. Só que na questão de número 5, nós vamos perceber que nós temos operações, né? Adição e subtração, onde os denominadores são diferentes. Então, a primeira regra que nós temos que fazer é achar um denominador comum, né, para essas duas frações. Então, nós vamos pegar e fazer, primeiramente, o MMC. Então, eu vou fazer a fatoração simultânea, né, para achar o MMC entre os dois denominadores, que no caso é o 4 e o número 6. Então, através da fatoração simultânea ou através do conjunto de intersecção, também você consegue achar o MMC, tá? Vou fazer a fatoração simultânea. Vou começar dividindo pelo número primo 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Vou continuar dividindo pelo número primo 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3, ele não dá para dividir pelo número 2 de forma que eu tenha uma divisão exata. Então, eu vou repeti-lo. Agora, terminei a possibilidade de dividir pelo número 2, eu vou tentar o próximo número primo, que no caso é o 3. O 1 eu vou repetir, 3 dividido por 3 vai dar 1. Quando eu chego ao quociente 1, a minha fatoração terminou. Para achar o MMC, o que nós fazemos? Nós pegamos os fatores primos, né? No caso, o 2, o 2 e o 3, e multiplicamos ele. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser o MMC. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, ó, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC vai ser o número 12. Então, significa que agora, ó, essa fração aqui, ó, a fração 3 quartos vai passar a ter o denominador 12, né? E a fração 1 sexto também vai passar a ter o denominador 12. Agora, nós temos que achar o numerador. Para achar o numerador, nós vamos fazer a seguinte regra. Nós vamos pegar o denominador novo, dividir pelo denominador velho, que no caso é o 4, e multiplicar pelo numerador. Deixa eu apagar aqui para ter um pouquinho mais de espaço, né, ó. E multiplicar pelo numerador, né? Então, ó, quando eu faço, ó, pego o denominador velho, divido pelo, ó, denominador novo, que eu achei através do MMC, divido pelo denominador velho e multiplico pelo numerador. Então, ficou 12 dividido por 4, vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Então, ficou a fração 9/12. Vou fazer agora a mesma coisa com a próxima fração, com a fração 1 sexto. Pego o denominador novo, divido pelo denominador velho, que no caso aqui é o 6, e multiplico pelo numerador, que é o número 1. Então, ó, 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então, o numerador ficou 2
e o denominador que nós já tínhamos achado, 12. Então, ficou 2 dozeavos. Então, quando eu fiz esse processo aqui, significa que eu achei uma fração equivalente a 3/4 e uma fração equivalente a 1/6, cujo denominador seja 12, cujo denominador seja igual. Agora, eu vou fazer a subtração. Como tem o mesmo denominador, o que a gente faz? Denominador permanece igual, eu só vou subtrair os numeradores. Então, ó, 9 eu vou tirar 2, vai ficar 7. Então, o resultado da adição 3/4 menos 1/6 é 7 dozeavos. Tranquilo? Vamos fazer a próxima? Então, nós vamos ver que nós temos também que no caso é uma adição, onde os denominadores são diferentes. Então, se os denominadores são diferentes, eu vou ter que achar o quê? Uma fração equivalente a essas duas, cujo denominador seja igual. Eu vou perceber que eu tenho o número 3 e o número 2, que são números primos. Toda vez que você tiver números primos, como que você vai achar o MMC? Tá? Não precisa fazer a fatoração simultânea. Você pega o numerador, os dois números primos e multiplica entre si, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Se você fosse fazer a fatoração, olha como é que ia ficar, ó. Ia começar dividindo por 2, que ia dar 1, repete o 3. Vou dividir o 3 por 3, que vai dar 1. Então, você vai multiplicar 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, esse vai ser o novo denominador para as duas frações. Então, as duas frações vai passar a ter denominador 6, né? Duas frações com denominador 6. Então, vou pegar aqui, ó, 6, vou dividir por 3 e multiplicar por 8, tá? Denominador novo dividido por denominador velho, multiplica pelo numerador, né? Então, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 8 vai dar 16. Então, vai ficar 16 sextos, né? Vou fazer o mesmo processo com a outra fração. 6 dividido por 2 vezes 3. Então, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai dar 9 sextos, né? Vou somar os numeradores, 16 mais 9, quanto que dá? 16 mais 9 vai dar 25. E o denominador permanece o mesmo. Então, o resultado da soma de 8 terços mais 2 terços vai ser 25 sextos, tá? Então, na letra A ficou 7 dozeavos, ok? Então, vamos agora para próxima, tá? Vou fazer pausadamente para que vocês entendam. Novamente, nós vamos perceber que nós temos aqui, ó, frações com denominadores diferentes. Eu tenho um número primo, eu tenho um número primo, né? Então, se eu for fazer o MMC entre eles, eu vou pegar o quê? Multiplicar o 7 vezes 5, que vai dar 35. Tá? Se você for fazer a fatoração, você também vai encontrar o número 35. Então, vamos transformar os denominadores que nós encontramos, que é o 35, e agora nós vamos transformar os numeradores. Pega o denominador novo, que no caso é o 35, divide pelo denominador velho, que é o 7, e multiplica pelo numerador. Quem é o numerador? O número 2. Vou fazer o mesmo processo na outra fração. Pega o 35, divide pelo denominador velho e multiplica pelo numerador. Então, ó, 35 dividido por 5 vezes 1. Aí, o denominador, ele é 35, né? Que é o denominador que eu achei através da fatoração. Vou fazer agora, ó, essa conta. 35 dividido por 7 vai dar 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, ficou 10 35avos. Mais, vou fazer da outra, ó. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 1, 7. Então, vai ficar 7 35avos. Vou somar os numeradores, 10 mais 7, e o denominador permanece o mesmo, tá vendo? Se eu compreender o processo de fazer uma, tá? Eu vou conseguir fazer todas, tá? Porque o processo é o mesmo, só muda os números. Vamos fazer a letra D?
Na letra D eu tenho 2/3 mais 1/2, né? Nós temos o denominador 2 e o denominador 3. O que acontece? Tanto o 3 como o 2 são números o quê? Primos. Então, se eles são números primos, eu posso usar a regra de quê? Multiplicar um pelo outro, que vai dar o número 6. Porque esse é o maior múltiplo comum entre o número 3 e o número 2, né? Vou transformar, vamos lá, transformar os numeradores das frações. Eu já sei que os denominadores vai ser o número 6. Deixa eu apagar esse número 6 aqui, que ele ficou bem estranho, né? Então, ó, já sei que o denominador vai ser 6 nas duas frações, né? Então, eu vou ter que transformar agora para achar os numeradores. Então, ó, vou pegar o denominador 6, que eu encontrei através do MMC, vou dividir pelo denominador velho, que no caso é o 3, e vou multiplicar pelo numerador, né? Então, ó, 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, ficou 4/6, né? Vou fazer a mesma coisa agora com a outra fração. Denominador novo, dividido pelo denominador velho, multiplicado pelo numerador, que no caso é o número 1. Então, ficou 6 dividido por 2, que dá 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Então, vai ficar 3/6, que é igual. Vou somar os numeradores e o denominador permanece o mesmo. Então, ficou 7/6. Então, vamos recapitular cada uma que nós fizemos. Primeiro processo que nós fazemos, nós tiramos o MMC dos denominadores das frações, né? Vou transformar as frações, ó, em denominadores iguais, quando eu tiro esse MMC. Depois eu tenho que achar o numerador para essa fração, né? Equivalente, né? Então, vou pegar o quê? O denominador que eu achei novo através do MMC. Vou dividir primeiramente pelo denominador antigo e vou multiplicar pelo numerador. Vou fazer esse processo com todas as frações aqui, ó. Depois, como se transformou em frações que têm o mesmo denominador, eu vou subtrair ou vou somar, né? Aí eu uso aquela regrinha de frações que tem o mesmo denominador. Subtrai ou soma os numeradores, o denominador permanece o mesmo, tá? Então, essa ficou a resolução da letra A, essa ficou a resolução da letra B, essa ficou a resolução da letra C e essa ficou a resolução da letra D, tá? Até aqui, para que vocês possam registrar. Se tiver dúvida, volta o vídeo para rever passo a passo, ok? Agora nós vamos para a próxima parte, onde nós vamos desenvolver as atividades sobre multiplicação de fração, ainda nesta mesma página, ok? Agora, sobre multiplicação de fração, nós vamos, ó, questão de número 1 tá assim: efetue as multiplicações e faça o cancelamento quando possível. Lembra que o cancelamento significa que nós vamos pegar o numerador de uma fração e o denominador de outra, e nós vamos observar se eles apresentam divisores comum, né? Se eles tiverem divisor comum, nós vamos pegar e dividir ambos por esse divisor comum, tá? Pode ser tanto na diagonal nesse sentido, como na diagonal neste outro sentido, tá? Vamos aqui observar. Se eu for observar aqui, ó, o numerador e o denominador, eles não apresentam divisores comuns. Nem o 7, nem o 3 tem divisor comum. Então, eu vou simplesmente fazer a multiplicação de fração. Lembra qual é a regra de multiplicação de fração? Multiplicamos numeradores por numeradores, denominador por denominador, né? Então, eu vou pegar, ó, 4 vezes 3. Então, ó, já coloco o tracinho da fração, né? 4 vezes 3 vai dar 12, né? E o 7 vezes 5 vai dar 35. Essa fração, ela é irredutível, então eu não tenho como simplificá-la, ok? Vamos fazer agora, ó, a letra B. A letra B, se eu for observar, ó, o numerador e o denominador da primeira e da segunda fração, ó, o numerador e o denominador, ó, o numerador da primeira e o denominador da segunda, né? Eles podem ser simplificados, né?
pelo mesmo número, assim como eu também posso simplificar, ó, nesse sentido, o denominador da primeira e o denominador da segunda. Então, eu vou fazer o cancelamento, ó. Vou dividir pelo divisor comum entre o 8 e o 6. O divisor comum entre eles vai ser o quê? O número 2, né? E o 10 e o 4 também tem divisor comum. Qual é o divisor comum entre eles? O número 2 também, ó. Então, eu vou pegar, ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. Vezes 2, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora, eu vou efetuar a multiplicação. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. O que eu vou observar? Que fazendo o cancelamento, eu já cheguei ao resultado de uma fração que irredutível quando eu efetuei a multiplicação, tá? Se você fizesse a multiplicação, no caso, eu multiplicasse o 8 vezes o 4, ia dar o número 32. 10 vezes 6 ia dar o número 60. Quando eu fizer essa simplificação, eu também encontraria o 8 quinzeavos, ok? Agora, nós vamos fazer a próxima. O 1 e o 8, ele não tem divisores comuns, porque aqui, ó, o 1 só tem como divisor ele mesmo. Mais o 6 e o 4, no caso, é o denominador e o numerador, eu posso dividir eles pelo divisor comum. No caso, o divisor comum entre 6 e o 4 vai ser o número 2. Então, eu vou dividir o 6 pelo número 2 e eu vou dividir o 4 pelo número 2. Então, vai ficar, ó, 1... né? Aí 6 dividido por 2 vai dar 3, tá? Ó, peguei, ó, o denominador e o numerador de cada uma das frações, ó, o denominador da primeira e o numerador da segunda, dividir pelo divisor comum entre eles, tá? Pelo maior divisor comum entre eles. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. O 1 aqui permanece a mesma coisa. Vou multiplicar pela aqui, ó, faço o cancelamento dessa aqui também, ó. Divido o 4 pelo número 2, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí, ó, o denominador permanece a mesma coisa. Agora, nós resolvemos a multiplicação. 1 vezes 1, 2. 3 vezes 9 vai dar 27. Então, nós já encontramos uma fração irredutível. Vou fazer agora a letra D. Na letra D, eu observo o numerador e o denominador da primeira e o denominador da segunda. Não tem divisor comum além do número 1. O número 2 e o número 7 são números primos. Então, eles também não têm divisor comum além do número 1. Então, eu só vou efetuar a multiplicação. Então, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 5 vai dar 10. Que já é uma fração irredutível. Vou fazer agora a próxima. A próxima fração eu tenho 2 terços e 4 sextos. Aqui, ó, a primeira fração e a segunda fração. O numerador 2 e o denominador 6 tem divisor comum. No caso, o divisor comum entre eles vai ser o número 2. Então, eu vou pegar 2 dividir por 2 e vou pegar o 6 e dividir pelo 2, não é? Então, ó, quando eu pegar o 2 e dividir pelo 2, vai dar o número 1. E o 3 permanece a mesma coisa. Aí, eu vou multiplicar pelo cancelamento da outra fração. Então, ó, o denominador permanece o mesmo, ou denominador não, né? O numerador, que é o de cima, e pego o 6 e divido pelo divisor comum entre o numerador e o denominador, que no caso é dividir pelo número 2, né? Então, 6 dividido por 2 vai dar o número 3. Então, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 3, 9. Então, resultado ficou 4 nonos. Repetindo, o que a gente faz quando a gente vai fazer o cancelamento? Nós pegamos o numerador de uma fração e dividimos pelo e o denominador. Ó, recapitulando, já embolou todinho, né? Pegamos o numerador
da primeira fração e o denominador da outra fração e dividimos, né? Ou seja, fazemos o cancelamento dividindo este numerador e esse denominador pelo mesmo divisor comum, o maior possível. Posso fazer tanto no sentido da diagonal aqui, ó, da esquerda para a direita, como no outro sentido, tá? Como só nesse sentido assim, ou como se fosse no outro sentido, tanto faz. Se tiver a possibilidade nos dois sentidos, eu vou fazer nos dois sentidos, ok? Então, ficou, ó, essa forma ficou a letra A, 12/35. Na letra B, ficou, ó, nós dividimos tanto o numerador como o denominador pelo número 2, então ficou a fração 4/5 e a fração 2/3. E aí eu resolvo a multiplicação, né? Que deu 8/15. Faço aqui, ó, na letra C, nós vimos que o denominador e o numerador, né? O denominador da primeira e o numerador da segunda tem o número 2 como divisor comum, maior divisor comum entre eles. Então, quando eu fiz a divisão desse denominador e desse numerador, eu achei a fração 1/3 e a fração 2/9. Resolvo a multiplicação, né? Aí vai dar 2/27. Na letra D, já não tem nem divisor comum, nem nesse sentido, nem nesse sentido. Então, nós só efetuamos a multiplicação, ok? Agora, nós vamos prosseguir fazendo... Deixa eu mostrar a letra E, né? Que a tia esqueceu de mostrar. Na letra E, eu também fiz a mesma coisa, ó. Achei o divisor comum entre o numerador e o denominador. Dividi eles, né? Pelo divisor comum, que no caso seria o número 2. Na primeira fração, eu achei o 1/3. Na segunda fração, eu achei 4/3. Aí, ó, multiplico o numerador por numerador e denominador por denominador, tá? Aí, agora, nós vamos fazer a próxima questão, que é a questão de número 2, ainda na página de número 113. Lucy comprou 12 bombons e comeu 5/6 desses bombons. Quantos bombons ela comeu? O que nós vamos fazer, ó? Nós temos uma multiplicação de fração. Comprou 18 bombons e comeu 5/6 deles. O que nós vamos ter que fazer? Eu vou pegar a quantidade que ela comeu, que é os 5/6, e vou multiplicar pela quantidade de bombom que ela tem, né? Então, eu vou perceber que eu tenho uma multiplicação de fração por número inteiro. O que acontece aqui? Aqui é como se tivesse o denominador 1. Então, quando nós temos a multiplicação de fração por número inteiro, nós multiplicamos numerador por numerador, né? E o denominador, ele permanece o mesmo. Por que ele vai permanecer o mesmo? Porque se aqui é 6 e eu vou multiplicar por 1, todo número vezes 1 permanece o próprio número, no caso, o 6. Tia, tem possibilidade de fazer o cancelamento aqui? Posso fazer o cancelamento, se eu quiser, tá? Ou eu posso deixar para fazer a simplificação por último. Então, primeiro eu vou fazer o cancelamento, ó. Como que a gente faz o cancelamento? Nós pegamos o numerador de uma e o denominador da outra e observamos se eles têm divisores comuns. Aqui o 5 e 1, eles não têm divisor comum. Mas quando eu pegar o número 6 e o número 18, eles têm divisores comuns, não tem? Vamos pensar nos divisores de 6. Os divisores de 6 vai ser o número 1, o número 2, o número 3 e o próprio número 6. Desses 4 divisores que o 6 tem, qual deles também é divisor 18? Pensa aí, o número 1 o número 1 é divisor comum. O número 2 18 dá para dividir por 2? Também. Vamos ver se tem mais possibilidades. O número 3, o 18 dá para ser dividido pelo número 3? Dá para ser dividido pelo número 3, né? Quando eu dividir pelo número 3, vai dar também uma divisão exata. 18, tem como dividir pelo número 6? Também dá para dividir pelo número 6. Então, significa que o maior divisor comum entre o número 6 e o número 18 vai ser o número que? 6, o próprio 6. Então, eu vou pegar o 6 e vou dividir pelo 6. E vou pegar o 18 e também vou dividir pelo número 6. Então, a primeira fração vai ficar, ó, o 5, que ele não altera. E o 6 dividido por 6 vai ficar o número 1.
Vou fazer agora a divisão aqui, ó, do numerador da segunda fração. 18 dividido por 6 vai dar o número 3. E o numerador, ele permanece o mesmo. O que que acontece? Numerador vezes numerador vai dar igual ao quê? 15. 1 vezes 1, 1. Precisa colocar aqui, ó, o número 1? Não. Então, na verdade, significa que ela comeu quantos bombons? Ela comeu 15 bombons. Então, vamos colocar aqui, ó. Ela comeu 15 bombons. Ok? Tia, se eu não quiser fazer o cancelamento, eu posso fazer primeiro a multiplicação e depois eu simplifico? Pode também, ok? Se você fizer, ó, você vai multiplicar, no caso, o 6 vezes, ou 6 não, né? O 5 vezes 18, né? Quando você pegar o número 6 e multiplicar pelo 18, ó, 5 pelo 18, e aí, pensa quanto que você vai encontrar, ó, 18 vezes 5, ó. 18 vezes 5 vai dar, ó, 8 vezes 5 vai dar 40. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 1, 9. Aí vai dar 90. 90, né? Aí o 6 vezes 1 vai dar 6. Então, vai ficar 90 sextos. Quando você for fazer a simplificação, você vai perceber o quê? Que, na verdade, você tem uma fração aparente. Então, 90 dividido por 6 vai ser igual a 15. Ok? Que é o mesmo resultado que você vai encontrar quando fizer o cancelamento. Você pode fazer das duas formas, tá? Então, agora vamos prosseguir fazendo a próxima questão. A questão de número 3 da página 114. Vamos comigo? Agora, na questão de número 3, na página 114, nós temos outra situação, problema. Ó, Ana tem 54 selos e Luciana tem 2/3 do total de Ana. Calcule quantos selos Luciana tem. Então, nós vamos pegar, ó, fazer a mesma ideia, ó. Vamos pegar os 54 e multiplicar pela fração que ela tem do total de Ana, não é? Eu posso fazer o cancelamento ou eu posso fazer diretamente, tá? Essa aqui, como a outra eu fiz o cancelamento, essa eu vou fazer o direto para vocês terem as duas ideias, tá? Então, ó, nós vamos pegar os 54 e multiplicar por 2, ó. 54 vezes 2, nós vamos encontrar 108, tá? Aqui nós sabemos que é o número inteiro, então é como se tivesse o denominador 1, né? Esse denominador 1 vai alterar alguma coisa? Não, porque aqui vai ficar o quê? 1 vezes 3 vai ficar 3. Eu vou perceber que o numerador, ele pode ser dividido pelo denominador, porque, na verdade, isso aqui representa o quê? Uma fração aparente. O número 108, ele é um múltiplo de 3, tá? Então, eu posso pegar 108 e dividir por 3, eu vou encontrar o número 36, ok? Então, significa que Luciana tem no total de quê? Luciana tem 36 selos. Se eu fizesse o cancelamento, iria dar o mesmo resultado? Sim. Se eu fizesse o cancelamento, ó, como seria? Nós íamos pegar aqui, ó, o numerador da primeira fração e o denominador da segunda fração, nós íamos dividir pelo mesmo divisor comum. No caso, o divisor comum de 54 e o 3 seria o número 3, tá? Então, eu ia dividir 54 por 3 e o 3 dividido por 3, tá? Aí, quando eu fosse pegar e fazer a resolução, no caso aqui, ó, 54 dividido pelo número 3, né? Nós íamos encontrar qual resultado? Pensa aí pra mim qual resultado que vocês iam encontrar. Já pensaram? E aí, deu quanto? Qual o número que deu? Deu o número o quê? 18, né? Aí ia ficar, ó, 18 aqui, né? 18 inteiros. E aqui ia ficar 2 inteiros. Então, ia ficar 18 vezes 2, que ia dar no final o quê? O número 36. Vou até colocar aqui para vocês entenderem, ó. Ia pegar o 54, né? Ia dividir pelo número 3, né? Ia pegar aqui, ó, o 2/3, onde o 3 eu ia dividir por
3. Ia ficar 54 dividido por 3, que ia dar 18. O denominador ia ficar o número 1, vezes... Aí aqui ia ficar 2 inteiros, porque 3 dividido por 3 dá 1, né? Deixa eu ver se dá. Deixa eu colocar aqui mais visível para vocês. Aí, ó, 18 vezes 2 vai dar o número 36. Então, eu posso fazer dessa forma ou eu posso fazer dessa forma. Aqui é sem o cancelamento, aqui é com o cancelamento, ok? Vamos para a próxima. A próxima nós temos multiplicação de número inteiro por fração. Então, tá pedindo só que vocês o quê? Calcule numerador por numerador. Então, 2 vezes 4, 8. O denominador é 1, não é? Então, aqui vai ficar o quê? 1 vezes 7 vai ficar 7. Numerador por numerador, 8 vezes 5, 40. O denominador aqui seria 1 e aqui é 9. Então, 1 vezes 9, 9. Aqui, 5 vezes 1, 5. Denominador seria 1 aqui e aqui é o número 8. Então, 1 vezes 8, 8, né? Na próxima, 4 vezes 7, 28. 1 vezes 6, 6. 3 vezes 2, 6, né? E 1 vezes 5 vai dar 5, né? Deixa eu apagar e escrever aqui mais bonitinho, porque ficou bagunçado, né? Vou escrever em cima da linha da divisão certinho. Então, aqui ficou 6 quintos. Vamos para a próxima. 3 vezes 5 vai dar 15, né? E aqui, ó, 1 vezes 6 vai dar 6, né? Então, na primeira, né? Então, não tem letra. Na primeira, 8 sétimos. Na segunda, 40 nonos. Na terceira, 5 oitavos. Na quarta, 28 sexto. Na quinta, 6 quintos. E na sétima fração, sexta fração, né? Nós temos 15 sextos. Vamos para a próxima. Agora, nós vamos para a divisão de fração, né? Quando nós temos divisão de fração, o que que nós fazemos? Nós resolvemos, nós conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, vai ficar aqui, ó, 8 vezes 2 inteiros, né? Tio, eu preciso colocar o numerador aqui 1? Não, né? Não, o numerador não, o denominador não tem necessidade. Então, vai ficar 8 vezes 2, que vai dar o quê? O número 16. Precisa simplificar? Não, porque ela já está simplificada. Vou fazer aqui, ó, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é o quê? 9 terços. A gente troca o numerador e o denominador de lugar. Então, vai ficar aqui, ó, 4 vezes 9. 4 vezes 9 vai dar o número o quê? 36. E aqui vai ficar o número 3, porque é como se fosse 1 vezes 3. 36 terços, na verdade, é um número o quê? Inteiro, porque o 36 é múltiplo de 3. Então, na verdade, eu tenho um inteiro, então isso aqui vai dar o resultado o quê? 12, porque 36 dividido por 3 vai dar 12, tá? Quando nós temos números inteiros, a simplificação é a gente pegar o numerador e dividir pelo denominador, tá? Vamos fazer a próxima. Pega aqui, ó, a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, ó. Denominador sobe, numerador desce. Então, vai ficar 6 vezes 4, que vai dar 24, e o denominador fica o número 7. Tem como reduzir essa fração? Não. Por que que não tem como reduzir? Porque o 7 e o número 24, eles não têm divisor comum além do próprio, do número 1, né? Então, eles são números primos entre si. Vou fazer a próxima, ó. Pega a primeira fração, repete, aí multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, a gente coloca o numerador sobe, ó, o numerador desce, o denominador sobe. Então, fica 7 meios. Vou pegar 40 e multiplicar pelo número 7. 40 vezes 7 vai dar um número o quê? 280. E aqui, ó, o denominador vai ficar o número 2. Eu vou perceber também que eu tenho uma fração aparente. Então, eu vou pegar aqui, ó, 280 e dividir por 2. 280 dividido por 2
vai ser igual ao número 140, ok? Vamos prosseguir? Então, ó, na letra A ficou 16, na letra B ficou 12, na letra C ficou 24 sétimos, na letra D ficou 140. Na questão de número 2, nós vamos escrever sobre a forma de fração as divisões, né? Nós sabemos que a fração significa divisão, ela é uma parte, você pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Então, quando eu tenho 2 nonos, ó, 2 dividido por 9, eu posso representar na forma de fração, ó, 2 nonos. 7 dividido por 8, na forma de fração vai ficar 7 oitavos. 1 dividido por 3, então vai ficar na forma de fração 1 terço, tá? Opa, ficou 1 terço. Aqui, na quarta, o 9 dividido por 10, na forma de fração vai ficar o quê? 9 em cima no numerador e o 10 embaixo no denominador. Então, aqui, ó, o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador, tá? Agora, vamos continuar dividindo. Vamos repetir, continuar o mesmo processo que nós fizemos lá na número 1, ó. Repete a primeira fração. Estamos na número 3, ó. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Uai, tia, qual é o inverso dessa fração aqui? Lembra que quando nós temos inteiro, significa que aqui embaixo, no denominador, nós temos o número 1. Então, o inverso dessa fração vai ser 1 terço, ok? Então, o número 1 fica em cima e o denominador fica o número 3. Então, 2 vezes 1, 2. E aqui no denominador vai ficar o quê? O número 21, porque, ó, 7 vezes 3 é igual a 21, ok? Vamos prosseguir? Agora, nós vamos fazer a próxima parte dessa questão. Então, eu vou apresentar para vocês a forma que ficou. A gente pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, ó, fica 5 nonos vezes 1 oitavo. Lembra por que é 1 oitavo? Que aqui é como se tivesse o denominador 1, né? Denominador sobe, numerador desce. Aí, ó, 5 vezes 1, 5. 9 vezes 8, 72. Na letra C, 4 sétimos, a gente repete, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente troca de posição o numerador e o denominador, né? Então, fica 6 terços. 4 vezes 6, 24. 7 vezes 1, 21, tá? Quando for possível, a gente pode simplificar também, tá? Na letra D, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, fica 1 vezes 7 e 8 vezes 4, que é 32. Então, 7, 32 avos. Então, essa foi a resolução do restante da questão de número 3. Agora, para prosseguir, nós vamos fazer a questão de número 4. Vamos lá finalizar a página 115, né? Na página 115, nós vamos fazer diretamente a questão de número 5, tá? A questão de número 4 nós não vamos desenvolver, tá? Na questão de número 5, tá assim, ó. Para fazer uma cortina, Nalva gastou 2/5 de metros de tecido. Com 14 metros de tecido, quantas cortinas ela fará? Uma peça, né? Uma cortina, foram usadas 2/5 de metros de tecido. Se ela tiver o total de 14 metros, quantas cortinas ela pode fazer? O que nós vamos ter que fazer? Ó? Nós vamos ter que pegar a quantidade total, que são 14 metros, e dividir pela parte que ela usou de tecido para fazer uma cortina, né? Então, vai ser, ó, divisão de número inteiro por uma divisão de fração, né? Então, vai ficar 14 dividido por 2/5, né? Lembra que nós fazemos quando nós temos divisão de fração? A gente conserva a primeira fração, que no caso é 14 inteiros, né? E multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que no caso vai ficar 5 meios, né? O que a gente pode fazer aqui, ó? 14 dividido por 5, ó, 14 vezes 5, vai dar o total de quanto? Faz a continha bem aí do lado, ó, 14 vezes o número 5, ó. 14 vezes 5. Vou fazer bem aqui no cantinho, você vai fazendo também aí pra mim. E aí, acharam o resultado? Quanto que vocês encontraram? 5 vezes 4...
Quanto que dá 5 vezes 4? 20, né? E o 5 vezes 1 dá 5, né? 5 mais 2 vai dar 7. Então, vai dar o quê? Qual o número aqui? O resultado vai dar o número 70, né? Faz de conta que vocês já fizeram, né? Vocês fizeram, na verdade, né? Aí vai dar 70 dividido por 2. Por quê? Porque 1 vezes 2 vai dar o número 2. Agora, eu vou perceber que 70 meios, né? Deixa eu já passar aqui para vocês usarem mais. É uma fração aparente. Então, eu vou pegar o 70 e dividir pelo número 2. 70 dividido por 2 vai dar igual a quanto? Pensa aí para mim. Ó, vou mostrar bem aqui e vou deixar vocês pensando. Pensaram quanto que deu? Qual a resposta que vocês acharam? Escreveram aí no livro de vocês? Escreveram? Então, deu o quê? 35, né? Então, 70 dividido por 2 deu 35, né? Então, significa que ela vai fazer quantas cortinas? Ela fará quantas cortinas? 35 cortinas, ok? Com 14 metros de tecido. Cortinas. Vamos recapitular o que nós fizemos. Pegou a quantidade de metros que ela tinha, né, 14 metros, e dividimos pela fração que representa uma única cortina, né, a parte que você usou do tecido, de metros de tecido, para fazer uma cortina. Então, nós temos divisão de fração. Na divisão de fração, nós conservamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda. Nós obtemos aqui, ó, 70 meios. Como nós temos uma fração aparente, lembra que a fração aparente é sempre que você pode pegar o numerador, dividir pelo denominador, né? Se der uma divisão exata, eu tenho uma fração aparente. Então, ó, 70 dividido por 2 deu 35. Então, ela pode fazer 35 cortinas. Então, nós concluímos a resolução, né? Da página 113, 114, 115 da apostila de vocês. A questão de número 4 nós não vamos fazer, tá? A questão de número 4 nós vamos fazer em outro momento, ok? Então, nós concluímos a aula de hoje, a resolução dessas atividades. Então, beijo, meus amores, até a próxima aula.